Você já parou para pensar que pode estar desagradando a Deus todos os dias, mesmo sem perceber? Existem atitudes comuns, rotineiras, que parecem normais para muita gente, mas que a Bíblia condena com clareza. Hoje vamos assistir a um vídeo do pastor Antônio Júnior que fala sobre esse tema com seriedade. Fica com o vídeo. E no final, eu volto para te mostrar, com base na palavra de Deus, quais são essas atitudes que muitos fazem todos os dias e por que precisamos nos arrepender agora. Em algum momento você já parou e se perguntou se aquilo que você está fazendo pode ser pecado ou não? Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas fazendo perguntas assim. Existem várias práticas que a Bíblia condena até os dias de hoje e mesmo assim as pessoas acabam errando até mesmo sem saber. Por isso neste vídeo eu vou te mostrar 8 coisas que Deus condena e que você precisa parar de fazer urgentemente. Algumas coisas que eu vou te falar aqui vai te confrontar, mas será para o seu bem, ok? Então vamos começar. Primeiro, fazer dívidas. Muitas pessoas têm o costume de fazer dívidas, seja no cartão de crédito ou em um empréstimo. As dívidas às vezes chegam a se acumular por anos e a pessoa fica sempre empurrando com a barriga para pagar depois. Mas você sabia que a Bíblia condena esse tipo de prática? Eu sei que em alguns casos as pessoas acabam entrando em dívidas por falta de dinheiro ou por algum golpe que sofreram. Mas na maioria das vezes, as dívidas são frutos de um descontrole nos gastos do dia a dia. Imagina só você ser um cristão e ter o nome sujo no Serasa. Será que desta forma você está dando um bom testemunho? Em primeiro lugar, precisamos entender que não existe problema nenhum em pedir dinheiro emprestado a alguém, ou fazer um empréstimo ou um financiamento no banco. Porém, existe um lado negativo quando você comete o erro de não pagar de volta o que você deve. Em Provérbios capítulo 22, o versículo 7, a Bíblia chama os devedores de escravos. Ou seja, se você deve, você é um escravo até que você pague a sua dívida. E vamos ler também o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 13. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Como nós podemos ler, não existe condenação em você pedir dinheiro emprestado, mas a palavra do Senhor nos orienta a não ficar devendo nada a ninguém. E se por acaso você já estiver devendo, o meu conselho é que você procure uma forma de pagar o mais rápido possível, para que você viva uma vida tranquila e sem dor de cabeça. E caso ainda não tenha condições de pagar, não fuja do problema. Em vez disso, procure a pessoa a quem você deve e explique a sua situação. Esta é a melhor maneira de você dar um bom testemunho cristão. Segunda coisa, falar o nome de Deus em vão. Muitas pessoas sabem e conhecem esse mandamento, porém muitos ainda não levam a sério e acabam cometendo esse erro várias vezes durante o dia. Falar o nome de Deus em vão é usar o nome do Senhor em frases sem valor, não reconhecendo a importância e o poder que esse nome carrega. E o mesmo conselho serve para o nome de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 9 e o 10, a Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome e que ele deve ser adorado nos céus, na terra e até debaixo da terra. Esse nome, portanto, carrega um grande peso de glória e deve ser usado somente para honrá-lo em adoração ou para fazer as nossas orações a Deus. Então, qualquer frase que use o nome do Senhor sem qualquer sentimento de respeito, adoração, deve ser evitado para não colhermos as consequências. Veja o que a Bíblia diz. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Irmãos, nós devemos ter todo cuidado para não citarmos o nome de Deus e o nome de Jesus em brincadeiras, piadas e até quando nós reclamamos de algo, pois isso demonstra uma falta de respeito e temor. O meu conselho é que você fique atento às frases que saem da sua boca para que você não traga condenação para si mesmo, ok? Terceiro, ser omisso. Você já ouviu alguém próximo a você cometer um pecado e você preferir se calar diante da situação? Irmãos, saibam que isso é condenado pela Bíblia. O pecado da omissão acontece quando nós deixamos de fazer algo que nós sabemos que devemos fazer
e que a palavra de Deus nos ordena. Veja o que está escrito em Tiago capítulo 4. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Um dos exemplos que nós podemos citar de omissão foi lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu o fruto da árvore proibida e ofereceu a Adão. E ele, que também havia sido aconselhado por Deus a não comer do fruto, não fez nada em relação a isso. Adão ignorou completamente o que era certo a se fazer e por causa da sua omissão, o pecado entrou na humanidade. E um outro exemplo é dado por Jesus em Lucas capítulo 10, o versículo 30, quando ele conta que o rapaz estava abandonado na estrada, pedindo por ajuda, e 2 homens passaram por ele e nada fizeram. Esses homens eram um sacerdote e um levita. Ambos sabiam o que precisava ser feito, mas preferiram ignorar o rapaz necessitado e foram embora. Até que um terceiro homem que passou mostrou compaixão àquele rapaz, lhe oferecendo ajuda e dando assistência. Esse terceiro homem parou porque sabia o que era certo a se fazer, e Jesus chamou este homem de o bom samaritano. Então, meu querido irmão, se você tem um conhecimento da palavra e sabe o que é certo e o que é errado, não fique calado diante de situações que se apresentem diante de você. A quarta coisa, fazer fofoca. A pessoa fofoqueira é aquela que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e sai espalhando essa informação àqueles que nem precisam saber. Esse é um erro muito comum e algumas pessoas acham que não tem problema compartilhar segredos e situações da vida dos outros. Mas você sabia que a Bíblia condena isso fortemente? Veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, se referindo às pessoas fofoqueiras. Elas aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. E uma outra passagem da Bíblia que fala sobre a fofoca pode ser encontrada em Provérbios capítulo 11, o versículo 13, quando diz que o fofoqueiro não é alguém confiável. Ou seja, se você gosta de ouvir fofoca dos outros, tome muito cuidado, pois esta pessoa também pode estar fazendo uma fofoca sua. Muitas amizades, relacionamentos e alianças já foram destruídos por causa da fofoca. E aqueles que se entregam a este comportamento nada mais fazem além de criar confusão, ira e amargura. Em Provérbios 21, a Bíblia nos ensina que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Que nós possamos então fugir desse tipo de prática para não desagradarmos a Deus e não trazermos muito sofrimento para a nossa vida. Quinto, ser hipócrita. Existem 2 formas de hipocrisia. A primeira é falar que você acredita em algo e fazer totalmente diferente. A outra forma é de apontar a falha dos outros e esquecer dos seus próprios erros. A Bíblia chama a hipocrisia de pecado e isso é algo que muitos cristãos cometem no dia a dia sem mesmo perceber. Veja só o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está aqui dizendo que é errado você se posicionar de uma forma contrária ao pecado do seu irmão. O que ele realmente está querendo nos dizer é para não ficarmos tão orgulhosos e convencidos da nossa própria bondade a ponto de só criticarmos os erros dos outros. É necessário primeiro que a correção comece em nós, antes de termos a autoridade para falar do nosso irmão. E uma outra coisa muito importante é a respeito das nossas atitudes. Em 1 João capítulo 1, está escrito que a pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, essa pessoa está mentindo e não pratica a verdade. Ou seja, é uma pessoa hipócrita. Então, meu querido irmão e minha irmã, fique muito atento se aquilo que você está dizendo, você realmente está praticando. Caso contrário, você pode estar cometendo o pecado da hipocrisia. Sexto, falar palavrão. Esse é um erro que a maioria dos cristãos sabem que é pecado, mas mesmo assim, alguns ainda insistem em cometer. A Bíblia deixa claro que falar palavrão
amaldiçoar ou xingar alguém é um erro gravíssimo. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, se uma pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus e enche o seu coração de coisas ruins, é comum que dessa boca saia um palavrão ou um xingamento. Quando alguém faz isso, ela está deixando claro que no seu coração existem outros pecados que estão contaminando a sua vida. E a Bíblia fala para nós ficarmos atentos com a nossa boca em diversas passagens. Em Tiago capítulo 3, por exemplo, está escrito que é impossível que de uma mesma fonte saia água doce e água amarga. Isso quer dizer que da mesma boca que nós louvamos e glorificamos a Deus, jamais deveria sair um palavrão. E caso isso venha a acontecer, peça perdão a Deus e peça para Ele te ajudar a identificar o seu erro e purificar a sua boca dos palavrões que você está acostumado a dizer. 7. Ser orgulhoso. Existe uma diferença entre o orgulho que Deus condena e o tipo de orgulho que nós sentimos por fazer algo bem feito. Quando nós dizemos que estamos orgulhosos do nosso filho ou por uma pessoa que conquistou alguma coisa, esse tipo de orgulho não é pecado. O orgulho que Deus condena é o de achar que nós sempre estamos certos e nunca pedir desculpas por um erro que nós cometemos. Uma pessoa orgulhosa não gosta de ser confrontada pelos seus erros, pois na sua mente ela acredita que tudo que foi feito tem um porquê. Mas a Bíblia mostra que o orgulho pode afastar completamente uma pessoa de Deus. O próprio Lúcifer se deixou ser enganado pelo orgulho, acreditando que a sua beleza e os seus atributos poderiam fazê-lo tomar o lugar de Deus. Veja só o que diz em Provérbios capítulo 16. O orgulho vem antes da destruição, o espírito de vaidade vem antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar das riquezas dos orgulhosos. Irmãos, a Bíblia é muito clara ao condenar o orgulho, pois o seu destino sempre será a destruição e a queda. Que nós possamos então sempre confiar em Deus e reconhecer que nós precisamos uns dos outros, ok? 8. Olhar para outras pessoas com desejo impuro. Você sabia que é pecado ficar olhando para uma mulher ou um homem e ter desejos no seu pensamento? Esse é um pecado que muitas pessoas cometem e que está no mesmo nível de um adultério no casamento. Muitas pessoas acham que não tem nada demais em dar aquela pequena olhadinha. Eu sei que nós vivemos em um mundo onde nós estamos expostos a todo tipo de situação. Hoje em dia, as pessoas andam livres com as roupas que querem e em algumas situações fica muito claro que é somente para chamar a atenção. Mas existe uma diferença entre apenas olhar e o olhar com desejo. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E esse conselho de Cristo não diz respeito apenas a olhar para alguém na rua. Esse pecado também se aplica aos desejos relacionados à pornografia. Muitas pessoas acham que por apenas imaginarem tais situações em seu pensamento, isso não vai fazer mal para ninguém. Porém, a Bíblia é muito clara ao dizer que esta prática causa inúmeros prejuízos à sua mente e ao seu coração. E além disso, quem comete esse pecado sem se arrepender não herdará o reino de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9. Irmãos, neste vídeo eu falei sobre 8 coisas que a Bíblia condena. É claro que existem muitos outros pecados, mas o meu objetivo é mostrar que todos nós devemos nos arrepender e crer na salvação que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, mas somente pela graça de Deus por meio da fé. Por isso, se você identificou que algum desses pecados estão fazendo parte da sua vida, peça perdão agora mesmo e volte para Deus, que está de braços abertos para te receber. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. A primeira coisa que a Bíblia condena e muitos fazem todos os dias é mentir.
Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, está escrito: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A mentira não é algo leve, é pecado. E quem vive mentindo está cooperando com o pai da mentira, como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 44. Segunda, falar mal dos outros. A Bíblia chama isso de maledicência e fofoca. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. Muitos têm o hábito de criticar, julgar, espalhar rumores, mas isso desagrada profundamente a Deus. Terceira, se encher de ansiedade. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34: Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A ansiedade é a falta de confiança no cuidado de Deus. É colocar o medo no lugar da fé. Quarta, guardar mágoa. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. A mágoa contamina a alma, e Deus só perdoa quem também perdoa. Quinta, julgar o próximo. Mateus capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados. Muitos apontam o dedo, mas esquecem que Deus vê o coração. Nosso papel não é condenar, é amar e interceder. Sexta, amar o dinheiro mais do que a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Trabalhar é bênção, mas quando o dinheiro se torna seu foco, sua segurança e seu senhor, você está em pecado. Sétima, viver na pornografia e no desejo impuro. Mateus capítulo 5, versículo 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. O pecado começa na mente, e se não for tratado, destrói vidas espirituais. Oitava, negligenciar a oração e a palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas muitos passam dias sem orar, sem buscar a Bíblia, sem ouvir a voz de Deus. Isso é negligência espiritual, e a alma vai secando. Agora eu te pergunto com sinceridade: quantas dessas coisas você tem feito sem perceber? Deus está te dando hoje uma chance de se arrepender. Não para te acusar, mas para te limpar, para te renovar, para te alinhar com o céu. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente reage a vídeos como esse com base na Bíblia, sem distorções, sem engano. Aqui nós pregamos o verdadeiro evangelho. E o link do canal do pastor Antônio Júnior está na descrição. Vai lá, se inscreve e fortalece sua fé com as mensagens que ele tem pregado. Que o Espírito Santo te ajude a abandonar tudo que entristece a Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fica firme e viva em santidade.